Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV até 1h45. Final de semana não foi bom para os gaúchos, o Internacional não conseguiu superar o time reserva do Cruzeiro. É bem verdade que criou para ganhar do Cruzeiro, 18 escanteios, o goleiro sendo um dos melhores em campo. A gente podia escolher entre o Luca, que deu outra cara para o Internacional, e o goleiro do Cruzeiro. Então por aí já se tem uma análise mais aprofundada e mais coerente com o que aconteceu ontem no Beira-Rio. Mas de qualquer forma ficou no 0-0. Custou muito aparecer para o jogo o Internacional, teve poucas conclusões no primeiro tempo. E aí finalmente um jogador que chute de fora da área, o Luca, que apareceu bem ontem na equipe do Internacional. E o Grêmio no sábado, exagerando na quantidade de reservas, colocando só o Luan, que pediu para jogar, e o André. O Grêmio não conseguiu ganhar do fraco time do Botafogo. Hoje eu ouvi elogios ao Botafogo, muito bom time, muito bem ajustado. Eu não vi nada no Botafogo, com todo o respeito, aquele técnico falando com Deus toda hora, né? Toda hora botava as mãos para cima e agradecia, e tinha chiliques com a arbitragem. Eu não vi nada no time do Valentim esse. Alberto Valentim. Alberto Valentim. Aliás, agora, Denis Abrão, o cara sendo jovem já é técnico moderno. Pode ver, não tem nenhum velho moderno, só os jovens. O Filipão tá demodê, o Apelão daqui a pouco vão chamar de Gagá, é tudo assim. O Valentim eu não vi nada de revolucionário, nada de moderno, mas um cara que já trabalhou na Europa. Botafogo, apesar de ser um time muito simpático, é um dos candidatos a cair para a segunda divisão. Nos últimos anos foi. Se bem que já tem mas tem time pior. Tem dois times que praticamente já estão dizendo que estão caindo, né? Que é o Ceará e o Paraná, que perdem em casa, né? O Paraná Clube veio para a primeira divisão só para ganhar a cota, para acertar um pouquinho as contas. Eu não sei, o começo já está sinalizando alguma coisa. O Ceará tem um ponto. O Ceará tem um ponto e o Paraná não tem nenhum ponto. O Cruzeiro tem um ponto e o Vitória tem um ponto. O Vitória joga hoje. Não, o Vitória joga hoje. Não, e o Cruzeiro é o seguinte. E acho que quem está mal esse ano é Chapecoense. Chapecoense, está pedindo. Mas ontem ele achou um pontinho lá, né? Achou. Por que não... Pergunta que não quer calar, né? Por que a CBF não botou o árbitro de vídeo? Mas aí os clubes não quiseram. Não, os clubes não. O Grêmio quis. Não, mas por maioria os clubes votaram pelo não. A bem da verdade, aí Flamengo sai em e defesa da dupla Grenal. Flamengo e Corinthians não toparam. Não, Flamengo quis. Não, Flamengo e Corinthians não quiseram. Não, Flamengo quis. Flamengo quis. Eu já retifiquei uma vez. E aí correr no mesmo erro. Pode ser. Votaram a favor. Aí, Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras e a dupla Grenal. É muita gente que não quis. Votaram contra. Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atléticos, Mineiro e Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória e Ceará. São Paulo não votou porque o presidente saiu mais cedo da reunião. Mas depois disse que era contra também. Mas aí tem um detalhe, Rec. Mesmo os que votaram a favor, o árbitro de vídeo seria implantado só no segundo turno. Agora, vocês já viram que tem árbitro de vídeo? Tem, claro. Toda rodada surge. Tem. Não, eles demoram para... Por quê? Porque tem alguém vendo o jogo e diz, foi falta, foi mão, foi pênalti, na bola não entrou. Então o Corinthians que só economizar os 50 mil pro jogo, porque já tem árbitro de vídeo nos jogos dele. Agora, se bem que ontem teve um pênalti pro Corinthians. Vergonhoso. Que o juiz não deu. O jogador foi arrastado dentro da área. O cara abraçou e puxou. Pênalti. Acontece todos os jogos. Grêmio, eu vi Grêmio e Atlético Paranaense. Até achei interessante a modelagem do Atlético Paranaense, mas teve um pênalti no André, que é uma coisa ridícula. E eu não vi nenhum comentário em torno disso. Nenhum comentário. Não se falou do lance. Se falou, mas não se deu tanta ênfase. Mas olha que um horror. Cada jogo, eu sei que os jogadores também erram, os juízes erram. Agora, tem que minimizar o erro. Tá caindo de maduro, tem que profissionalizar os árbitros. Os árbitros têm que ser profissionais para poder ser punidos e para poder ser banidos do futebol. Porque tem erros que não sabem como é que se comete. Não estou dizendo que eles são mal intencionados. Mas se começar a banir árbitro em 6 meses, já não tem juiz nenhum, né? Porque nenhum presta para um ou outro clube. Eu te diria assim, por exemplo, melhor árbitro gaúcho disparado do segundo, Daronco. Mas disparado do segundo, é o melhor. Mas há quem critique ele. Quem critique, porque ele é bom. Eu não sei ele teve uma fase na carreira que foi utilizado aqui no Rio Grande do Sul,
eu sou defensor da Federação Gaúcha de Futebol, acho as decisões extremamente acertadas. Agora, fizeram uma seleção e botaram o outro juiz do Gaúcho aqui como melhor árbitro horroroso, tá? Passou o tempo, o Daronco está dando show de arbitragem. O Daronco é convidado para apitar todos os jogos e o Daronco não foi eleito o melhor árbitro. Eu vou só... Uma deu voada e outra deu Daronco. Tem que dar o Daronco sempre. Mas o Daronco é melhor disparado do segundo. O Daronco, na opinião do Denis, é disparado melhor que o segundo. Só digitei erro Daronco no Google. 2015, Inter faz levantamento sobre Daronco e se diz preocupado para o Grenal. Matéria da época. 2017, com o histórico de erros contra o Corinthians, árbitro gaúcho é escalado. Ou seja, até o melhor na visão do Denis é criticado. Mas ele foi escolhido o melhor do Brasil. Melhor do Brasil. Mas ainda assim existem críticas a ele de alguns clubes e ele erra também. Mas aí, Perfeito, o Simon era criticado. Sim. O Simon era odiado pela torcida do Grêmio. Mas por isso que eu peguei isso só para dizer, Perfeito, nessa linha de, daqui a pouco o profissionalizando pode banir ou pode punir, mas depende da visão de quem. Mas que tipo de erro comete o Daronco? O Daronco é um cara que corre os 90 minutos, está sempre bem colocado, tem posição física, não é porque ele é forte, ele tem posição física, ele tem preparo físico para correr os 90 minutos, ou se for preciso mais, está sempre bem colocado, é rigoroso na arbitragem, mostra cartão, não administra cartão amarelo, nem vermelho, nem nada, é um juiz que está sempre em cima do lance. Estou te dando as características de um bom juiz. Eu acho que o passou mesmo do Voaden. Mas voando, passou voando do Voaden. Mas não chega perto do que foi o Simon. Vamos dar tempo? É que o Simon apitou 3 Copas. 3 Copas do Mundo. E vai ser difícil. Eu acho Ninguém vai chegar nesse nível. Ninguém chegou no Brasil. Ninguém chega. Não, mas até... Por que o Daronco vai apitar até se ninguém no Brasil apitou? Mas aí é que talvez... Eu não digo só nesse quesito Copas do Mundo, mas o Simon chegou num status que eu acho difícil o Daronco chegar. E é difícil não só por qualidade, por considerar que o Simon... Mas aí é porque o Simon era fiscalizado com 10 câmeras. Vamos combinar outra coisa. Não dá pra gente comparar coisas de 10, 15 anos atrás com o agora de hoje. Rede social e a quantidade de câmeras. O era indicado. O Simon apitava sempre. Sem dúvida. Apitava em nível nacional. Hoje de certa sorteio. forma... Mas é sorteio bem dirigido, né, Rec? Mas tem 2, 3 sempre. 3. Não, mas são dois. É o jogo... Vezes 3. Vamos lá, 2 árbitros. Se der bola 1, o Rec apita o jogo do Inter. Se der bola 2, apita o do Grêmio. É um sorteio dirigido. Mas quando é decisão, o cara indica. Era o Simon. Era o Simon. Hoje não é assim. Não dá para comparar. Hoje o que acontece aqui é sorteio. Quem apita o primeiro e quem apita o segundo jogo, Voaden e Daronco. Então, de certa forma, ele segue sendo indicado. O Simon, no passado, foi um grande árbitro. Sem dúvida alguma. Foi um grande árbitro. Hoje, o grande árbitro é o Daronco. E ponto. Olha aqui, se tu fizer uma enquete, ele não chama problema. Ele não administra jogo. Ele dá o que é. Ele vai errar, como todos nós erramos. Ele vai errar, mas o percentual de erro dele é muito pequeno. Denis, vamos entrar numa outra situação aí. Política do Grêmio, que ainda é cedo para discutir, mas já há um movimento para que o presidente permaneça mais um período de 3 anos à presidência do Grêmio, aproveitando-se aí da reforma do estatuto e tudo mais. Até o Maurício me corrigiu hoje um detalhe que eu falei na Rádio Grenal. A ideia não é mudar o estatuto, né, Rec? É entender melhor o que está escrito. Não é isso? Eu te confesso que eu não sei o que está escrito. Agora, a ideia me agrada. Se não, nós temos que pegar alguns dos processos hoje implementados no Grêmio e fazer com que pertence ao estatuto para que a gente dê manutenção ao que vem acontecendo no Grêmio nos últimos anos. É uma interpretação do estatuto atual. No estatuto atual, a permissão de uma reeleição. No entanto, como ele foi eleito sob vigência do estatuto antigo, há interpretações que ele só passou por uma eleição nas atuais regras e poderia ser reeleito. Seria muito bom. Na minha opinião, seria muito bom. Já tem um movimento aí, eu sei que vão negar, só eu que estou falando nisso aí, só o programa aqui que está falando. Eu recebi um WhatsApp hoje de manhã de um amigo dizendo que tu havias levantado essa possibilidade. Eu acho muito boa a ideia. E na verdade não fui eu que levantei, né? Eu até citei hoje na Rádio Grenal o Vladimir Kieli, que é um
advogado. Ah, e esse cara é um belo advogado. Então eu não vou nem, do ponto de vista jurídico, eu não vou nem questionar. Até porque eu sou a favor da ideia. Ele tá interpretando como podendo concorrer a mais uma eleição. E aí eu acho que não teria adversário. Não, eu não teria adversário. Eu acho que não é nem a questão de não ter adversário. Eu acho que é uma questão de merecimento. O trabalho que o Romildo vem desenvolvendo e a sua diretoria muitíssimo bom, para não dizer excepcional. Ele foi um cara que pegou o traquejo da coisa. Né? Não, e rapidamente, ele é habilidoso, ele tem competência, ele é carismático, ele é vencedor. Ele tem estrela. Sim, tá ganhando tudo. Né? Ele tem estrela, quer dizer, eu acho que seria uma boa sugestão. Bom, olha aqui, Ótima sugestão. O Grêmio colocou reservas no Rio de Janeiro, ganhou 2-1 do Botafogo. Perdeu 2-1 pro Botafogo. Ganhou 2-1. O Botafogo ganhou do Grêmio 2-1, quando o Grêmio poderia ter vencido o Botafogo. Era isso que eu queria dizer e acabei dizendo o contrário. O Grêmio, dando uma carregadinha ali no time titular, poderia ter ganho o jogo. Eu te diria assim, eu sou... a minha opinião eu já tive lá dentro. É complicado o dirigente ter que tomar a decisão em conjunto com os números que apresentam para os dirigentes. Agora, eu acho que, veja bem, teoricamente, né, porque na prática eu não tenho o resultado da avaliação fisiológica dos jogadores. Né? Testar o goleiro, pode testar o goleiro pode precisar jogar, tem que pegar ritmo de jogo. Agora, trocar toda a defesa, não, bota 2 titulares, bota 1. No meio de campo, bota 2. No ataque, o André já é titular, vai ser titular, é um tremendo centroavante, foi uma baita uma contratação, mas mescla, bota 4, 5 titulares, 1 de cada posição, porque aí vai pegar um entrosamento. Caso contrário, por que o Grêmio perdeu o Botafogo? O Grêmio perdeu para o Botafogo simplesmente por falta de entrosamento. Eles não... tinha 31 jogadores no Rio de Janeiro. Deve ter um motivo para isso. Não vou nem fazer crítica porque eu não sei quais são os motivos. Agora, se estão os 31 jogadores lá, é sinal que eles não têm treinado. É sinal que não existe entrosamento. É para a meninada participar e ir se acostumando com concentração, com o jogador mais cascudo. Eu acho isso válido. Sinceramente, eu acho isso válido. Agora, por uma partida no Rio de Janeiro, por quê? Eu colocaria assim, ou o Jeromel ou o Kahneman. Pelo menos um jogando. Um dos dois jogando. Não pode botar os dois. Eu colocaria ou o lateral esquerdo titular, ou o lateral direito titular. Cortez ou aí Léo Moura ou Madison. O Léo Moura tá machucado? O Madison. Então, o Madison jogou, tá bem. Mas eu colocaria os 2 laterais. Para não descaracterizar tanto. Outra coisa, a saída de bola do Grêmio são 2 jogadores importantíssimos. É isso aí. O Maicon e o Arthur, um dos dois tinha que jogar. O Maicon tá desgastado. O Arthur pode jogar. Outra coisa, não precisa jogar os 90 minutos. É só esse questionamento que eu faço. O resto eu não vou entrar no mérito porque eu não conheço. De repente os jogadores estão... O Maicon eu sei, é visível. O Maicon termina os jogos arrasado. Porque ele dá tudo. Então o Maicon é o jogador que eu poupo. Mas o Arthur eu já não pouparia. Como eu não pouparia o Luan. Porque esses jogadores gostam de jogar futebol, eles não saem desgastados, são muito jovens. O Luan pediu para jogar. O Luan pediu. Como é que o Luan pede para jogar? Por que o Luan é diferente do Arthur no quê? Quer dizer que se pedir, leva. Daí. Não. Tem muita diferença da equipe que entrou em campo ontem. Claro que peças existem, mas do conceito da equipe que entrou ontem, da equipe que enfrentou o Sport, que foi tão falado no passado? Tem muita diferença. Eu até vou me penitenciar. Mas não é pior nesse caso porque os titulares estavam lá? O Conrado, lateral esquerdo, que jogou contra o Sport Recife, eu que acompanho o Grêmio, que aliás acompanho as categorias, gostaria de acompanhar mais as categorias de base, mas eu fiz um trabalho lá no conselho da escola do Grêmio das categorias de base. Trabalho muitíssimo bem feito, com bastante organização, com bastante conteúdo, com bastante planejamento. Tinha um jogador Conrado que jogou que eu não sabia quem era. Isso que eu acompanho as categorias de base do Grêmio. Não é um jogador que a gente ia conhecer naquela época. Esses jogadores de agora eu conhecia todos. Todos que já entraram. E o PP entrou muito bem. Por isso que dá para ganhar do Botafogo. Por isso que dá para ganhar do Botafogo. Mas nesse caso não é pior porque os titulares estavam lá, estavam no regime de concentração, viajaram juntos. Os titulares desentrosados
Não, o Maurício quis dizer que Não, eles estavam os assistindo o titulares, jogo. o Jeromel e o Kahneman estavam lá assistindo o Eu jogo. via, tava o Marcelo, tava o Não, o Jeromel ficou no banco. O Jeromel ficou Não, no mas banco. eles estavam no Rio de Janeiro, não foram, alguns não foram utilizados, outros nem no banco estavam, mas eles viajaram, tiveram o desgaste do aeroporto, desgaste da E concentração. ninguém vai tirar Valeu. da minha cabeça que entraram Lima e PP para justificar tanta gente no Rio. Que o Tony Anderson não entrar, e entrar o Lima, entrar o PP, não ganhamos. Agora eu te diria assim, ó, o Kahneman não poderia jogar. O Kahneman abriu a cabeça, agora eu estou me lembrando disso. Então tá, deixa o Kahneman. Mas deixa o Kahneman em Porto Alegre. Né? Deixa o Kahneman em Porto Alegre, manda o Kahneman para Porto Alegre. Isso teoricamente, veja bem, eu não estou fazendo crítica, tá? Estou fazendo constatações, coisas que talvez eu fizesse. Talvez o torcedor gostaria de escutar. E eu não estou aqui para agradar o torcedor, estou externando na minha opinião. Eu botaria o Jeromel para jogar, com certeza. Dá mais... É diferente. O Denis vai marcar aqui, o Denis não joga nada, vou para cima dele. Não que os zagueiros do Grêmio não joguem nada, não é isso que eu estou dizendo. Mas no Jeromel ele já pensa duas vezes. Claro. Né? Chutar de fora da área no Marcelo Groy, eles não conseguem fazer gol cara a cara com o Marcelo, que geral de fora da área, né? Mas eu queria que jogasse o Paulo Vitor, tá? Porque o Paulo Vitor tem que pegar ritmo de jogo. Eu gostaria que jogasse o Paulo Vitor. E o terceiro reserva, eu gostaria que fosse um júnior. Quando eu fui dirigente, nós adotávamos essa política. Sempre o terceiro goleiro era um goleiro das categorias de base. Pode ver. Se nós nos reportarmos lá no passado, era assim. Sim, Emerson, Darley e Murilo. Não, e depois, em 2000... Tinha o Diego, que foi pro Juventude. Tinha o Marcelo depois. Pitol, tinha o Eduardo Martini, tinha o Darley, que era titular, e o Eduardo Martini. Logo em seguida, Galato. O Marcelo Pitol e Eduardo Martini, as categorias de base do clube. Galato? Categorias de base do clube. Então, é assim que se formata, é assim que se forma. Então, eu aprovo essa política do Grêmio. O Grêmio está investindo nas categorias de base, está aproveitando as categorias de base, tem que levar esses guris para viajar, para pegar o... Agora, não pode botar 5, 6 guris, 7 guris. Tem que mesclar, tem que botar cascudo, tem que botar titular para jogar, porque aí tu não perde a estrutura do clube, do time. É isso que eu penso. Bom, o Internacional, por sua vez, teve uma notícia não muito alentadora aí, mas das notícias ruins, o mal menor, né? O volante Edenilson saiu lesionado na partida de ontem, teve lesão confirmada no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e o tempo estimado é de 3 a 4 semanas, então está fora do Clássico Grenal, por exemplo. Hoje tem um acontecimento muito importante para ser debatido no Internacional, vai gerar muita polêmica, até porque é um ano eleitoral. O balanço das contas de 2017 será publicado hoje aos 49 do segundo tempo. Vai ser encaminhado para análise do Conselho Fiscal depois, quer dizer, o trâmite normal é Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e publicação. Agora inverteu-se completamente, foi publicação, depois Conselho Fiscal, depois Conselho Deliberativo, até para o Internacional não se complicar com o Profut. Atrasou a publicação, porque o Inter contratou uma auditoria, teve que mudar a colocação de algum patrimônio no balanço, justamente para poder fechar as contas. Enfim, hoje à noite nós vamos debater bastante isso aqui no Cadeira Cativa. Ontem, 0-0 com as reservas do Cruzeiro. Próximo compromisso é contra o líder Flamengo, no Rio de Janeiro. Flamengo fazendo as pazes contra o torcida. Certamente o Internacional vai pegar mais de 50 mil pessoas. O jogo passou para o Maracanã, para que o Flamengo possa colocar mais torcedor e vai fazer, inclusive, promoção no jogo contra o Internacional. Flamengo fora, Grêmio na Arena e Chapecoense em casa, a sequência do Internacional. Faz 3 pontos. É? Faz 3 pontos nos 9. 3 pontos contra quem aqui, no caso? Chapecoense em casa? Claro. Lógico. Vai perder pro Grêmio, perder pro Flamengo. Se o Grêmio jogar o time titular... Eu vou Não, o Grêmio vai jogar com os titulares. Vou mais longe. O Grêmio joga antes contra o Vou mais Goiás. longe. O Grêmio com o time titular é difícil perder para algum clube no Brasil hoje. Empatou com o Atlético Paranaense, mas criou bastante para ganhar. Né? Além disso, foi prejudicado com um pênalti que não foi dado, que ninguém falou. Do André. Ele disse que ninguém falou. Nós falamos. Não, foi falar, foi falar.
Mas É que eu não consigo escutar o teu programa todos os dias. Seria bom escutar. Mas com a ênfase que você acha que houve, não se falou mesmo. Não, mas passaram a semana inteira dizendo que o Grêmio só ganhava com um clube com 10 jogadores. Mas por que todo time que joga contra o Grêmio tem um jogador expulso, gente? Que excesso de qualidade. As pessoas se irritam. Eu joguei futebol, eu sei como é. Eu era ruim. Mas perto de uns zagueirinhos que tem por aí, eu acho que hoje eu jogava, tio. Com toda sinceridade. Talvez não, mas olha, eu acho que sim. Que eu tenho visto cada coisa. Eu queria saber, Rec, quem é o empresário desses caras? Pelo amor de Deus. Eu vi ontem um que dava pena de ver e queria ganhar 100 mil por mês. Tá de sacanagem. Tá falando do Marcelo Hermes. Não tô falando de ninguém especificamente. Eu tô falando do que eu tô vendo. Citou até o valor, Não. O que eu tô vendo, tipo, é uma coisa horrorosa. Aliás, tem clube que entra com 10 em campo já antes de começar a partida. Queria saber quem são esses empresários. Queria contratar pra trabalhar pra mim, tchê. O Marcelo Hermes, ontem o Internacional deixou de aproveitar. Ele tomou um cartão amarelo no início do jogo. E o Internacional deixou de dar uma forçada ali e ficar 11 contra 10 jogando em casa, poderia ter ganho mais facilmente o jogo. Acabou empatando, né? Porque se fica com 10 o Cruzeiro, já com time reserva, o Mano ia ter que mudar completamente a estratégia. Eu falei do Marcelo Hermes, tá? Porque o Mano chamou ele uma hora no... Se irritou o Mano umas duas vezes. O Mano chamou ele uma hora e descascou ele, mas descascou de cima a baixo. Porque não é possível, o cara não tem... Bom, felizmente ele é jogador do Cruzeiro de Belo Horizonte e não é do meu Grêmio, graças a Deus. Eu chamava ele de alemãozinho no Grêmio. Para mim, ele é um jogador extremamente comum. O Grêmio perdeu... Nada contra a pessoa dele, viu? Nós estamos discutindo aqui lá dentro da bola, dentro do jogo do campo. Eu não conheci ele, pode ser uma grande pessoa, mas achei ele muito mal no jogo ontem. Só isso. E ele não foi correto com o Grêmio também. Bom... Com reservas, o Grêmio perdeu por 2-1, caiu para o 11º lugar no Campeonato Brasileiro e abaixa o Paulo Miranda, que sofreu uma luxação no ombro, saiu da partida mais cedo. Com a lesão, a direção do Grêmio vai intensificar a busca por um zagueiro. Amanhã, com titulares, o Grêmio enfrenta o Cerro Porteño às 19h15 na Arena pela Libertadores da América. Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Everton e Jael. Que time, hein, Tchê? Que time, hein, Rec? Olha, que qualidade. Se o André fosse centroavante, amanhã eu te diria assim, esse é o time, completaço. Completaço. Esse é o time titular do Grêmio. Esse André foi uma grande contratação. A hora que esse cara encaixar... Ele não foi bem contra o Botafogo, né? Eu achei que foi. A hora que ele começou a recuar, e saiu um pouquinho da área e se juntou com o Luan, o Grêmio teve 2, 3 oportunidades de gol. Não podia ter matado o jogo. Ele e o Luan vai dar samba. Olha aqui, ó. Deu com o Arthur, com o Everton pelo lado esquerdo, pelo amor de Deus. Flamengo é o líder do campeonato com 7 pontos, Corinthians, Atlético Mineiro 6, Atlético Paranaense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras 5, Vasco, Inter, Fluminense, Grêmio, Bahia, Sport 4, América Mineiro que joga hoje 3, Santos que tem um jogo atrasado porque vai jogar no dia 17 de julho, é um dia depois da final da Copa do Mundo, né? 16 de julho. Na segunda-feira, 16 de julho, a final da Copa é no dia 15, no domingo. Um dia depois, então 16 de julho, termina a Copa do Mundo, teremos o jogo do Santos contra o Vasco, um dia depois para sobremesa. Para voltar à nossa realidade com um choque, né? O Alberto Valentim, treinador do Botafogo, era do Palmeiras? Era. Sim, era auxiliar do Atlético Paranaense, virou auxiliar do Palmeiras. Auxiliar de quem? Do Paulo Autuori? Não, no Atlético Paranaense ele trabalhou com o Mancini, na campanha de 2013, com Wagner Mancini. Aí no final de 13 saiu o Mancini, ele foi técnico, pro Palmeiras. Não é tudo aquilo que disse, revolucionário, não sei. É igual o técnico do Santos atual, que é o Jairzinho. É um bom técnico, fez uma estratégia no Botafogo com o que tinha. Rec, revolucionário pro revolucionário, vamos relembrar o início de 2016, quando o Inter estava nos Estados Unidos. O Argel tinha se reinventado, era um técnico moderno? Se ouviu muito isso. Bom, o Santos tem 3, Chapecoense 2, e aí a turma de baixo. Vitória, Cruzeiro, Ceará, 1 ponto cada um, e o Paraná ainda não marcou ponto com o Micali, hein? Acho que esse é o primeiro que cai, né?
Acho que vão calar ele definitivamente. O Mikael ele já está calado. Eu acho. Ele jogou 3 partidas, perdeu as 3, jogou 2 em casa. 2 em casa. Tá numa situação... Se bem que ele Final. pegou o Corinthians e o Corinthians e o... Ontem ele perdeu pro Sport. Sport, Aí fica ruim, né? Chegou a estar 2-0. 2-0, é. Aí na próxima rodada o Paraná Clube joga na segunda-feira que vem contra Chapecoense em Chapecó. Já um jogo dos desesperados, né? É, Isso aí dá -2 a -2. Os dois times são muito ruins. São horrorosos os dois times. Denis, você acha que o Inter ainda corre algum risco? Não. Nenhum. 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 Baseado no que essa? Baseado nos adversários. Bom, em Vamos lá. 16 diziam mesmo. Né? Chapecó... Não. 16 o Inter tinha menos Não. recursos. Paraná. O Inter Vamos tinha lá. estragado a meia cancha. Paraná, Ceará, Sport Recife, Chapecoense, Vitória da Vitória Bahia. da Bahia. Olha, Fluminense, Botafogo. Vasco. Não, o Vasco tem muita garra. E tem grandes dirigentes lá. Paulo Pelé e Pichumbinho, duvido que eles caiam. Eu tenho usado esse argumento da garra do Vasco porque eu fiquei impressionado contra o Racing. Eu também. O Racing muito Do melhor. melhor. O E Racing eles é um com grande 10, adversário, Com grande. 10 homens. 10 homens. Por isso que eu acho que O Vasco não cai. Não, agora contra o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro esse não jogo, ganha. Esse jogo é difícil do Cruzeiro ganhar. Eu vi o Cruzeiro e Vasco em Belo Horizonte. Não, esse jogo é difícil de fazer a perspectiva agora porque vai ser pós-Copa, né? O quê? Não, esse jogo do Não, Vasco Cruzeiro e atrás. Vasco é agora, quarta-feira. Ah, não. O jogo do brasileiro, que é. Não, Cruzeiro e Vasco é pela... O da Copa do Mataram Brasil. ou morreram? Da Libertadores. Esse sim. Eu acho Bom, que o Vasco já tá mais eu pra acho que lá do que além pra desses cá, né? times citados aí, que eu citei, todos eles que eu citei, tem um clube grande que vai cair esse ano. Mas o Cruzeiro, Não, o Cruzeiro não cai. tá. Palmeiras, São Não, Paulo. cara. tu já elegeu o Botafogo como um possível. Botafogo, olha, o Fluminense, se não fosse o Abel, eu te diria hoje, fichava o Fluminense. Se não fosse o Abel. O Abel dificilmente cai, né? Cai, Ele é. salvou a Ponte Preta Salvou, numa época que exato, que não tinha como salvar. Não tinha. Os caras estavam indo embora. Tava indo embora. Os jogadores saíram na metade do ano do jogo, não. Teve uma leva de De 7. 7, isso aí, uma leva de 7 porque não pagava salário. E o Abel. o Grêmio quis contratar, E o Abel não aceitou. não aceitou porque ele tinha que salvar a Ponte Preta. Denis, uma questão, não sei se o contrato da TV, esse contrato novo da Globo passou pelo conselho, que tipo de acesso vocês tiveram, mas uma dúvida que algumas pessoas estavam comentando esses dias, aquele percentual que é pago de acordo com o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro, conta o brasileiro anterior e aí esse ano define o pagamento do ano que vem? Conta o do ano que vem e o pagamento no final do ano? Que tipo de informação Começa vocês a têm contar disso? agora. Não, é porque existem duas correntes. Alguns dizem Não. que conta o deste ano para pagar o ano que vem. Outros dizem que esses 25% do desempenho ficam retidos e são pagos no final do ano de acordo Não. com o desempenho naquele ano. Não, é a partir do ano que vem. Mas aí Com base nesse ano, com base nesse ano recebe ano que vem. Sim. Porque algumas pessoas Porque agora fizeram. os clubes estavam tudo com acredito, dinheiro eu não tenho antecipado. convicção, tá? Eu não tenho convicção. Eu sei que foi falado no conselho, na reunião do conselho, eu não tenho convicção, mas se não me engano, é com base nesse ano Para pagar o ano que para vem. pagar o ano que vem. Eu ouvi essa É tese. 40, 30, 30. Eu ouvi essa tese, era a informação com que a gente trabalhava, mas algumas pessoas disseram: olha, parece que no contrato não é bem isso que tá. É no final do ano, a Globo, que é a detentora dos direitos, paga esses 30% de acordo com o que realizou naquele ano. Por isso a dúvida, porque daqui a pouco preservar nesse ano prejudica a receita do ano que vem. Porque vai de acordo com a tua qualificação. Mas mesmo que pagasse no final Você do sabe ano, quando é que ganha o campeão da Copa do Brasil? 67 milhões e 500 mil. Só pela final, 50 milhões ganha. 50 milhões. É. E o Grêmio tá perto, né? Porque como é que nós não vamos priorizar a Copa Brasil? Não, priorizar sim. Eu só acho que agora, até É. pela sequência de 4 jogos em casa, Imagina o o Grêmio podia ter dirigente. dado uma reforçada. Imagina o dirigente, eu também acho, cara, mas pô, eu me coloco no lugar do dirigente. É. São 50 milhões, 50 milhões dá um... Sabe? O teu fluxo de caixa fala, pô, é mais 50 milhões, quer dizer... Mas pô, quanto é- disso vai para a premiação dos jogadores? Não, mas não é muito, não. Não, A mas coisa já tá... mas o negócio é ganhar mesmo. A coisa já tá combinada desde o início do ano. Não. Mas na hora de No negociar, o jogador já sabe que é 50 milhões, afinal. No Grêmio hoje não tem nada que se decida na véspera do campeonato. Não. Tem planejamento, tem orçamento. Tá bonito, tá muito bem feito. O nosso CEO é muito bom, o Carlos Amodeu é muito bom o CEO.
A direção do Grêmio está muito atenta a esses pequenos detalhes, pequenos que são grandes, né? Que se não praticados se tornam muito grandes. A experiência me evidencia isso aí. Não estou falando aleatoriamente, não, tem base concreta. A verdade é o seguinte, mesmo que fosse alta a premiação... Pô, 50 milhões. E depois leva já direto para... E outra coisa, né? Quem é que é penta? Sim, agora pode ser hexa. Quem é que é penta? Ninguém, né? E aí tu vai ser hexa. Então, quer dizer, ao largo do que vem atrás. Mais Se próximo é o Cruzeiro, né? Se distancia, que tem 3. O Cruzeiro é 3 vezes campeão da Copa Brasil. 3. Não. O Cruzeiro é mais. 5. O Cruzeiro tem 5 também. Não, ganhou ano passado. O penta é só o Grêmio. Não, são os dois são penta. É? Os dois são penta. Achei que o Cruzeiro fosse tetra. O Cruzeiro era e aí ganhou o Penta no passado. Perfeito. Perfeito. O Grêmio ia ficar bem na frente dele, ia ficar com 2 a mais. Perfeito. E aí acabou. Mas vamos ser hexa. Já voltamos. Eu desafio. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E agora você pode também abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário com a gasolina Octa Pro, lançamento da Ipiranga. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. Golaço, assessoria ao consumidor, defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Liga agora, consulta gratuita 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação inicial de 950, reduziu para 475. Vantagem inicial de R$20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Então, se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50%, ligue agora, consulta gratuita 0800 606 1616, Golaço 0800 606 1616. Diga, Maurício. No facebook.com, a nossa transmissão, facebook.com/, Luiz Carlos Rec. O Carlos Alessandro Flores está perguntando aqui, boa tarde, Rec, Denis, não seria viável o Grêmio colocar o time B para disputar o gauchão da terceira divisão ou algum torneio para ver se dá liga na equipe? Disputou no passado, né? Bah, eu gosto. Disputou a segundona gaúcha, mas... Eu adorei ser campeão gaúcho, viu? Eu acho que nós temos que fazer o primeiro tema de casa, tem que ser campeão gaúcho sempre, tem que buscar ser campeão gaúcho. Claro, mescla, bota os titulares. Esse ano não deu para botar mais, porque nós terminamos de jogar dia 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro nós botamos jogar. Esse é o ônus do clube grande. Nós paramos de jogar dia 19 de dezembro. Voltamos dia 18 de janeiro. Dia 19 os jogadores começaram a fazer os exames. Começaram a fazer a preparação física a partir do dia 20. Então tu tem que dar 30 dias para esse cara se condicionar. Senão na metade do ano eles vão pipocar, vão quebrar. É que a sugestão aí é para aprofundar o aproveitamento dos meninos. No ano passado, o Grêmio Internacional jogaram a Série B estadual aqui. A segundona gaúcha, que é a terceira divisão. Perfeito. E esse ano eles saíram fora. Esse ano não disputaram. Porque alguns disputaram. clubes do interior, mesmo sendo o terceiro time de Grêmio Internacional, eles alegavam que desnivelava a competição. O desnível técnico era gritante. Eu acho que ganhou a competição. Está muito profissional isso. Salvo engano, o Grêmio nas duas primeiras fases perdeu um jogo nessa segundona ano passado.
Eu não acompanhei. E o Internacional nenhum. E o Internacional não tinha perdido nenhum. Talvez perdeu algum nos matas, algo do gênero. O Christian Alessandro tá mandando mensagem aqui dos juízes, reclamando dos juízes gaúchos, que são os piores do Brasil, na opinião dele. Negativo. É. Não concordo. Quem é o nosso amigo? Não, o Christian Alessandro tá dizendo que os juízes gaúchos são os piores do Brasil. Mas ele é um dos melhores árbitros que tem, o D'Alessandro. Ah, o D'Alessandro. Mas aí não é árbitro argentino? Mas apita no estado do Rio Grande do Sul. O Leandro Souza tá mandando aqui, Rec, por que o treinador do Inter não dá uma chance pro Brenner? Ontem saiu o Damião e ele botou o Nico Lopes. Pelo amor de Deus, não dá mais pra ver o Nico jogando, eu não consigo mais. E aí é o seguinte, tem que pontuar bem essa situação. O Brenner é mais Leandro Damião, mas ele queria mudar o estilo do jogo, ele queria deixar o jogo mais veloz. E no que ele fez bem. O Nico não entrou mal, o Wellington Silva não entrou mal e o Luca nem se fala. Tá? E o Luca ele quis fazer a parceria dele com o Potker, que acabou não funcionando muito bem porque o Potker caiu de rendimento durante o jogo. Será que... aliás, eu não sei se o Potker não vai acabar no banco de reservas. Mas será que agora, com essa lesão do Edenilson, não recua o Patrick e bota Potker e Luca, cada um numa ponta e o Damião na frente? Pode. Se tiver coragem. Tá? Dourado, Patrick, D'Alessandro, pode até dar samba. Mas aí testar isso contra o líder depois no Grenal... Mas coloca os dois no no Grenal campeonato. pode testar. No último nós vimos, o Inter ganhou de 2-0, mas fechou a meia cancha com 5. Mas por que ganhou de 2-0? Porque jogou melhor que o Grêmio. Tu vai me dizer que jogo jogado, rapaz. Jogo jogado antes. Não. O quê? O Grêmio jogou a não fazer. O Grêmio não fazer. Claro que terminou pedindo para terminar o jogo. Então, mas por quê? Porque não adianta, Rec, tu não consegue Mas eu motivar os sei. caras a estarem dando 3-0. Agora, se fosse valendo, ganhava. Olha, vou te dar a barbada, ganhava com o pé preso. Não, o time do Grêmio, todos nós concordamos que é muito melhor que o Internacional. Não, eu não acho que seja muito melhor que o Internacional. O time do Grêmio hoje é referência nacional. Sim. O time do Grêmio é o melhor time do Brasil hoje. Eu penso assim. Olha, eu assisto futebol ontem, eu passei o dia inteiro. Eu comecei de manhã vendo o jogo na televisão. E quem viu Palmeiras e Boca? Eu vi Palmeiras, vi o jogo... Ontem eu vi o primeiro jogo do Internacional, a não ser nos Grenais, eu vi ontem. Mas aqui, se a gente pegar o Boca como referência da América... Não, o Boca tá fraquinho. Tá, tomou 2 do Vai Palmeiras em casa. Perde pro Grêmio lá e aqui. Não, hoje estaria fora já. Hoje estaria fora da Libertadores da América. O Boca está em 3º lugar no grupo e vai ter dificuldade para classificar. Vai ter dificuldade. Para classificar. E falaram no Atlético de Tucumã, que eu não vi jogar. Atlético Tucumã. Diz que é bom pra caramba esse time, eu não vi jogar. Eu não vi jogar. Dos que eu vi, eu me preocupei com o Racing. Pois é, mas aí o Atlético Tucumã. Aí o Vasco com 10 homens encarou o Racing. Encarou o Racing. Na garra. O Atlético Tucumã. Eu não sei se é do Tucumã que estão falando, Denis. É? O Tucumã tá em 3º no grupo. Perdeu a última. Tá atrás do Libertad e do Peñarol. Não é o Racing? Não, o Racing eu vi jogar muito. O time do Racing é bom. O Racing tá bom. É bom. Racing... Dos argentinos, acho que é o melhor. Racing e Cruzeiro, né? Aí sim. Aí jogou muito. Aí jogou muito. Mas contra o Vasco eu achei o Racing normal. Mas aí um pouco é isso que o Denis estava falando, né? Tem que dar sorte no cruzamento. Aliás, nem precisa dar muita sorte. Se o Grêmio ficar em primeiro, todos os adversários que o Grêmio pode pegar são batíveis. Nacional, vamos lá. Peñarol, são todos... Ficando em primeiro, pegando a projeção de agora, grupo 2, o segundo colocado é o Bolívar. Me serve, apesar da atitude. Grupo 3, o segundo colocado é o Peñarol. Me serve também. Grupo 4. Invadir o Uruguai. Invadir a Argentina, vou invadir o Uruguai. Grupo 4 é o Flamengo. Segundo colocado. Aí eu tenho medo de outras coisas. Grupo 5. Futebol não tem medo. Grupo 5, Cruzeiro, segundo colocado. Esse time é complicado. Explico por quê. Tem estratégia. O treinador deles é muito bom. É um estrategista. É estrategista. Eu gosto muito. Eu gosto, mano. Ele sabe jogar o jogo. Onde ele na manha do ganso, onde jogou com a baba da baba. Não, a baba da baba. Lucas Romero. Não. Babão. Sobes. Babão. O David foi uma das grandes contratações do futebol brasileiro. Mas não jogou nada. É um menino. Já se machucou no comecinho do jogo. Só para completar essa lista dos segundos colocados no momento. Grupo 6, segundo colocado é o Nacional do Uruguai. Grupo 7 é o Deportivo Lara. No grupo 8, o Júnior de Barranquilla. Todos. Só não quero pegar o Flamengo e o Cruzeiro.
E aí, Eu quero se pegar eles no passar, já tá finalzinho, na entre os finaleira. Eu quero pegar na finaleira. Na finaleira me serve. Já vai para os 8 melhores. Passando Na dessa. finaleira me serve. Porque agora são 32, 16, passando essa aí já está entre os 8 Eu melhores. particularmente gosto do estilo de jogo do Mano. Eu gosto. Fechado, aguerrido. Joga. Tu viu que ele cobra dos caras? Olha, gosto bastante. Gosto bastante. Eu acho que o Mano é um excelente treinador. Já voltamos. Quinze para as 2. Hoje ao vivo também teremos o Cadeira Cativa debatendo essa situação aí do balanço do Internacional. E amanhã nós estaremos reproduzindo ao meio-dia. Antônio Carlos Verardi contou muitas histórias, dentre as quais a do Cláudio Freitas, mas cada história é uma melhor que a outra. Vamos reproduzir amanhã aqui. Esse é um livro. Ele já escreveu o livro, está esperando a hora de largar Exatamente. o livro. Amanhã, 13 horas, 13 no horas. horário do preliminar, a imagem do futebol. Estaremos reproduzindo aqui. Grande seu Verardi, manda meu abraço para ele. Grande o seu parceiro. Verardi é uma figura assim, ó. E Ímpar. outra, ele tá assim, ó. Inteiraço. Inteiraço. Um oitentinha, né? Oitentinho e vários, seu Verardi, hein? Passando esse cachorro, o Rega acreditou em seu Verardi. 82, 83, né? É. Antônio Carlos Verardi, uma figura extraordinária. Antônio Espetáculo. Carlos Ritti Verardi. Denis, que zagueiro você acha que o Grêmio podia contratar? Pô, é difícil. Mas o Grêmio tem um trabalho, tem um banco de dados lá que tem trocentos zagueiros. Eles vão saber escolher. Eu acho que o Grêmio precisa contratar 2 zagueiros. Eu contrataria 2 zagueiros. Você trabalhou com grandes presidentes. O presidente Romildo já está no rol dos maiores da história? Acredito que sim. Acredito que sim. Trabalhei com grandes presidentes. Mas o presidente Romildo está fazendo uma gestão maravilhosa. Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de futebol. Olha, está no rol dos melhores, sem dúvida alguma. Aliás, todo esse presidente do Grêmio foi um grande dirigente, sem nenhuma exceção. Se o cara se dedicar do jeito que esses caras se dedicam, no amor, todos eles merecem o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração. Mas o Romildo, sem dúvida alguma, está fazendo uma gestão maravilhosa. Diga, Maurício. Não, muitas participações aqui, questionamentos Me dando porrada. E naquela linha... Tu ainda é amado pela torcida tricolor. E naquela linha que nós já debatemos algumas vezes aqui, A recíproca é verdadeira, se tu hein? consideras, Denis, que esse é, dos últimos anos, o melhor Grêmio, ou até talvez da história, porque alguns debatem muito isso nas redes sociais. Eu não consigo fazer essa... Se tu for comparar jogador por jogador, tu tem uma forma de comparar. Só que são momentos diferentes, né? Hoje, pô, claro, eu tô apaixonado por esse time do jeito que joga. Mas naquela época eu também era apaixonado por aquele time. E nós comparar a década de 90 com a década de 2020... É complicado. É difícil. São 30 anos. Né? São 30 anos. Valeu. Obrigado, Denis. Obrigado, Maurício. Mas o Grêmio é maravilhoso. Até às 19 horas.